E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos refazer um desenho meu, que eu refaço pelo menos a cada 1 ano ou 2 anos, depende muito da época, e eu sempre refiz ele no sketchbook. Mas hoje, já que estamos em 2026, ano novo, vida nova, experiências novas, nós vamos então refazer ele no digital. Porque eu acho que é bacana a gente ver nossa evolução na arte, né, no que a gente faz. E bem, pessoal, esse desenho, ele tem uma história muito importante pra mim, que ele foi um desenho inspirado na minha artista favorita, que vocês já devem conhecer, vocês que já são da casa. O nome dela é Tamaitica. O link do perfil dela do Instagram vai estar aqui na descrição. Mas ela é uma artista que me inspira muito todos os dias. Eu acho que é muito bacana eu fazer um desenho inspirado no dela. E bem, pessoal, no final do vídeo nós vamos ver a comparação, então, desse desenho, se ele ficou bom, se ele não ficou e tudo mais. É isso, pessoal. Espero que gostem do vídeo e fiquem com a arte. Pessoal, começando o desenho aqui então. Foi um desenho que eu pensei em pegar uma imagem diferente de um menino sentado. Só que, como eu falei pra vocês no último vídeo, faz muito tempo que eu não desenho. Então, ficou uma coisa meio difícil de eu fazer. Aí eu cansei. Eu falei bem assim, eu vou fazer minha pose aqui mesmo. Porque esse é um desenho que ele me ensinou a engatinhar na anatomia. Foi o primeiro desenho que eu vi da Tamaitica, onde eu olhei de perto o processo dela de como fazer a pose do personagem e tudo mais. Mas a pose eu não queria fazer igual ao desenho original dela, porque esse desenho também é um pouco meu. Eu queria que ele fosse fazer esse desenho se tornar mais meu do que dela. Obviamente tem uma inspiração, tem uma base que veio dela, e isso eu nunca vou tirar. Sempre vou deixar referências ao desenho original que eu me inspirei. Eu acho que esse é o mais importante. Só que eu acho que também eu tenho que criar algo sobre mim. Então, quando eu tava fazendo esse desenho, eu desisti da anatomia que eu ia fazer ali, da imagem de referência, que ele decidiu criar a minha anatomia ali, com o meu castelo mental, com as minhas ideias e as minhas referências e a minha bagagem, né, que eu carrego há tanto tempo desenhando. E bem, pessoal, falando sobre o desenho, foi um desenho que, quando eu comecei a fazer ele, eu fui com outra mentalidade. Eu fui com a mentalidade que eu vou conseguir, eu vou fazer esse desenho, eu vou gostar desse desenho. E esse desenho eu decidi fazer com calma. Eu decidi tentar fazer ele com muita calma. E foi um desenho que eu consegui ver nele a minha evolução. Ai, mas você não já disse isso em outros vídeos? Sim, mas eu realmente consegui ver a minha evolução nele. E eu acho que isso foi o mais bacana, porque eu realmente olhei para um desenho meu de tipo, acho que 4, 5 anos atrás. E realmente eu falei, caramba, mudei muito. Olha isso, eu consegui mudar pra caramba. E foi muito legal perceber essa evolução e tudo mais. Principalmente com a minha mudança de mentalidade, porque eu não falo só da evolução do eu aprendi a desenhar corpo, eu aprendi a desenhar mão. Mas eu falo da minha mentalidade também. A minha mentalidade, ela melhorou muito, ela mudou muito pro desenho. E isso influencia pra caramba, gente. Só de eu ter chegado nesse desenho e falar, eu consigo, eu vou gostar dele, foi outra vibe quando eu terminei. Foi outra experiência. É muito legal isso. E uma coisa sobre o desenho é que no desenho original, onde ali que tava a imagem de referência no início, é bem bacana porque ele tinha umas mãozinhas simples. Aí no segundo desenho, na segunda versão que eu fiz, ele não tinha mão. Eu fiz ele de suéter, mudei totalmente a roupa do personagem pra se enquadrar num problema que eu tinha, que era não desenhar mãos. E hoje em dia eu voltei pro desenho original, porque eu acho que algumas coisas não devem ser mudadas nesse desenho. Uma coisa que eu mudei dos 2 últimos desenhos pra esse foi a questão do que o personagem ele sempre ficava no canto, ele sempre ficava mais pro lado esquerdo. Eu decidi agora deixar ele um pouco mais centralizado, e eu fiz um joguinho de iluminação, um joguinho ali com os efeitos do Clip Studio, para mim conseguir dar o foco primeiro no personagem e depois dar o foco no resto do cenário. Porque o cenário eu decidi contar a história que sempre passou na minha cabeça, que isso fica a interpretação de vocês do que aconteceu nesse trem, o que rolou, o que fez esse personagem tá mascarado, estranho, tá ali com vários espíritos, o que aconteceu. E eu acho que é o mais bacana de tudo você interpretar a história, né? E eu consegui passar exatamente a história que tava na minha cabeça, no cenário. Não que eu usei alguém, eu perguntei que a pessoa interpretasse. Mas eu olhei e eu falei bem assim, se eu olhasse pra isso daqui, eu ia interpretar isso. E eu realmente consegui fazer, né, o que eu queria.
E outra coisa também é porque caso eu vá refazer esse desenho de novo, que é bem capaz que eu refaça, eu vou realmente focar em deixar ele pintado das próximas vezes, porque todas as vezes que eu tive ele no meu sketchbook, foi literalmente preto e branco. Não faz sentido, gente. Eu devia ter pintado esse desenho antes, pra não decidir uma cor e tal. Porque recentemente os meus desenhos estão usando cores complementares. Em um eu usei vermelho, nesse eu usei azul, e no próximo eu já tô pretendendo usar amarelo. No próximo não sei se vai vir pro canal ou não. Então caso você queira ver o próximo, me siga nas redes sociais, eu deixo ele sempre na descrição. E também fica na descrição do canal as minhas redes sociais, para caso você queira acessar. Caso você tenha preguiça, só digitar o nome do meu canal em qualquer rede social que você vai achar. E é isso, gente. Me acompanhem lá. E bem, só voltando pro desenho, eu decidi colocar uns efeitos nele. Eu tô começando a usar efeito porque eu paguei o Clip Studio. E o Clip Studio não se vive só de pincel. Eu acho que em qualquer lugar você vai achar pincel. Qualquer lugar você vai ver um pincel legal. Qualquer aplicativo. Eu acho que eu paguei o Clip Studio realmente pela facilidade dele. E os efeitos é uma dessas facilidades que fez eu querer comprar e eu nunca tinha usado. O desenho mais recente que eu usei foi o desenho que tinha a coloração verde do banheiro. Depois vocês olhem lá nas minhas redes sociais. E agora eu decidi mudar. Eu tô usando vários efeitos no desenho. E eu acho que isso dá um toque genial para um desenho digital. Eu acho que o poder do desenho digital tá nisso. De você poder fazer um efeito. Sabe? Poder dar um tchan no seu desenho. Algo que você não conseguia fazer no papel com grande facilidade. E é isso, pessoal. O desenho, ele foi um desenho que me agradou muito. Ele tem muitas referências de muitos personagens meus. Tem o pinguim, tem o gato e tem o mais recente que eu adicionei à minha lista de personagens originais, que é o polvo vermelho. Eu acho que ele é o mais bacana de todos, porque ele tem uma personalidade, né, mais tímida. E ele aparece sempre no canto da imagem, sempre no canto do desenho. Dificilmente ele é o foco. Enquanto o pinguim e o gato estão sempre ali, dando um foco neles, né? Estão sempre numa... Como posso explicar isso? Você consegue observar eles mais fácil no desenho. Eu acho que isso é o mais bacana. E bem, pessoal, o desenho foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E agora vamos para comparação, né? Vamos ver os dois desenhos antigos e ver se realmente evoluiu ou não do jeito que eu tô falando aqui. É isso, pessoal. Vamos lá. Agora a gente chegou no final do vídeo, né? E essa é a comparação dos desenhos. Esse é o primeiro desenho e ele foi feito em 2022. E realmente foi um desenho que mudou um pouquinho a minha experiência, porque eu fiz ele no sketchbookzinho que eu tinha, bem pequenininho. Aí eu tinha um marcador verde do meu lado, eu fiquei passando o marcador verde. Aí choveu, aí ele ficou com essas manchas que vocês estão vendo. E é muito bacana, porque não as manchas e porque choveu, mas porque ele foi um desenho que começou, né, tudo isso. E hoje em dia olha onde a gente tá, né? E também, agora a gente tá vendo o segundo desenho, que no segundo desenho vocês veem o que eu falei, que eu coloquei um suéter para não precisar fazer as mãos. Mas ao mesmo tempo ele tem muito detalhe, tem muita coisa. E tem muitas referências do que eu tava vivendo na época. Tem referência dos meus amigos, tem referência de coisas que eu tava escutando na época. E é muito legal. E agora a gente tá vendo, né, o desenho que a gente fez hoje, que também é um desenho que mudou muito, né? Vocês veem a diferença e tal. Eu não sabia fazer tão bem cenário, não que hoje em dia eu saiba, mas olha a diferença, né, de um desenho pro outro. E realmente é muito bacana ver essa evolução. E me digam vocês, né, o que vocês gostaram do desenho, se vocês acham que poderia ter mudado alguma coisa ou não. Falem nos comentários. E não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que lá eu posto desenhos direto. E também tem o meu canal de Speed Arts e Speed Paints, que fica sempre aqui na descrição. O Art Hip Hop to Draws, que é um canal que vocês não vão me ver comentando, vão ver uma musiquinha de fundo e o desenho na tela. É isso, pessoal. Muito obrigado até aqui. Muito obrigado pelo apoio no último vídeo. Eu sempre agradeço vocês já devem estar cansados, mas eu realmente sou muito grato. E é muito importante ter vocês aqui do meu lado, sempre me acompanhando. É isso e até a próxima.